Olá, minha gente, que a graça e a paz de Jesus Cristo se faça presente na sua vida. Como foi o seu domingo? Meu lar, meu céu. A palavra de hoje, a oração de hoje, tem como tema libertando-se dos espíritos familiares. Vai ser muito forte o que Deus vai falar com você através desta oração. Os espíritos familiares trabalham em áreas específicas nos relacionamentos familiares e não nas pessoas. Atuam em situações e não no controle da mente e espírito de alguém. Por essa razão, é muito fácil nos livrarmos deles, basta atentarmos para algumas coisas. Eu quero que você pense bem o que eu vou falar agora. Devemos identificar os pontos de ação, devemos nos policiar e vigiar em cada situação que ofereça risco. Devemos entender que uma ação má não significa que foi expressamente externada pela outra pessoa, e sim por um demônio, espírito familiar. Como identificar os espíritos familiares e as suas atuações? É muito importante você anotar isto. Discussões bobas em casa, espírito atravessador. A grande maioria das discussões que acontecem em casa são por motivos fúteis e insignificantes. Claro que a tolerância e o amor entre os familiares fala alto, mas muitas vezes o problema está em um espírito familiar chamado atravessador. Ele, após se alojar na família, começa a distorcer os assuntos falados, causando brigas e confusões. Sujeira e falta de arrumação. Em muitas casas que eu já fui, impera uma beleza, harmonia e arrumação. Por mais que tenham crianças, sempre a casa está arrumada e organizada. Porém, já fui em muitas casas, por mais que a dona de casa fique o dia todo limpando ou a empregada, nunca está limpa e organizada. Pode se tratar de um problema de organização da casa, mas pode ser a atuação de um espírito familiar ligado diretamente à área de limpeza. Desânimo e preguiça. Muitas pessoas sempre estão aptas e prontas para resolverem qualquer coisa na casa dos outros, porém na sua própria casa nunca consertam nada ou resolvem alguma coisa. A esposa precisa de um varal, mas nunca tem tempo para fazer. Por quê? Existe um espírito familiar que atua nessa área, trazendo desânimo dentro da casa. Falta de diálogo. Você já percebeu como existem pessoas que têm assunto para tudo com todos, mas em casa não conseguem abrir a boca? Há uma atuação demoníaca nisso, através de um espírito familiar que tenta destruir o diálogo de marido com a esposa, pai com os filhos ou de irmão com outro irmão. Coisas que se quebram e estragam com facilidade. Em muitas casas vemos muitas coisas que se estragam sempre, outras quebram, que normalmente dura anos. Nestes ambientes dura meses. Existe aqui uma atuação mais maligna, muito maligna dos espíritos familiares. Vultos, visões, objetos que movem. Aqui chegamos às famosas casas assombradas, que na maioria são raras. Eu, já no meu ministério, que atuo na área da libertação há mais de 20 anos, já vi muitos casos de casas que agregam demônios. Você que quer se libertar de um espírito familiar, eu quero fazer a oração pela sua vida, dizendo que o espírito familiar não é um espírito de um morto, mas são demônios que se alojam pelas chamadas práticas do passado, dos antepassados, e que uma vez não quebradas, têm legalidade para continuar de uma geração para outra. Deus de graça, de amor, de perdão e de misericórdia, na autoridade que é no nome de Jesus. Se há um espírito familiar na casa desta pessoa que causa briga, a pessoa não tem entusiasmo para dialogar dentro de casa, o pai não tem diálogo com o filho, a mãe não tem diálogo com a filha, os irmãos não têm comunicação uns com os outros, a casa sempre está desarrumada, existe sempre aquela sensação de ter vultos dentro da casa, porque é uma legalidade demoníaca do passado, mas na autoridade que é no nome de Jesus, ó Pai, que esse espírito familiar que tem ultrapassado gerações saia desta casa,
espíritos familiares que se alimentaram de mágoas, de brigas, de divórcios, de dissensões do passado. Eu ordeno agora no mundo espiritual que saia em nome de Jesus e que esta pessoa seja liberto desse espírito maligno familiar em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de ajuda para lidar com essa questão de espíritos familiares, ou você identificou que tem alguma atuação dessas que eu citei na palavra e na oração de hoje, escreva aí no comentário: eu preciso de ajuda, e envie essa oração para 3 pessoas. Deus te abençoe, uma ótima semana.